Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou fazer hoje aqui a segunda parte do vídeo dedicado à Leiria Con. Podem ver que foi gravado no mesmo dia, mas eu não vos queria massacrar com um vídeo demasiado longo e a minha voz ainda está com este estado de impacto, ou seja, o resultado daquilo que foi a convenção, muitos quilómetros nas pernas, o encontro de jogos de tabuleiro, mas que nos fartamos de andar, portanto muitos quilómetros nas pernas entre as várias salas, mas acima de tudo era um espaço onde se pretendia jogar, uma vez que é uma convenção gamer. Claramente é uma convenção direcionada para jogar. Quer seja jogos concluídos já, ou jogos que estão em fase de desenvolvimento. Isso também é altamente interessante. Vou falar neste vídeo dos jogos que eu joguei na Leiria Con. Mas quero falar primeiro daqueles que eu não consegui jogar e que estou algo decepcionado comigo mesmo por não ter conseguido experimentar e dar a devida resposta. O primeiro de todos é o jogo do Bruno Ribeiro. Ou seja, eu tinha prometido que ia jogar alguns dos jogos dele e ele veio no sábado e eu não consegui jogar nenhum dos jogos dele porque sempre que havia a abertura para começar um novo jogo estava a acontecer outra coisa que eu não poderia ir no momento. Portanto, isto para mim foi chato, queria ter experimentado, queria ter estado mais com ele e não foi possível. Mas aconteceu também com outras pessoas, também queria ter testado o jogo do André Santos, também não consegui, não tive possibilidade. Queria ter jogado o novo jogo que o Vital Lacerda está neste momento a desenvolver, que é um jogo dedicado ao desenvolvimento tecnológico, uma espécie de Civ Builder, mas focado na parte de desenvolvimento tecnológico, cultural e nesse tipo de progresso mais imaterial, mas associado aos objetos, e não foi possível, apenas consegui estar a falar com ele, ele teve a explicar mais ou menos como era o jogo e algumas questões que ele estava numa dúvida, se tendia para um lado ou se tendia para o outro, mas pelo menos deu para fazer isso, que já foi bastante bom. E não consegui experimentar mais protótipo nenhum, tinha a esperança de poder também jogar o Transatlantic 2 do Mark Kurtz, também não foi possível, portanto, grandes falhanços nessa dimensão. Por pouco que também não experimentava o jogo do Pedro Silva, eu não sei ainda qual será o nome final, mas é um jogo relacionado com o desenvolvimento do mosteiro de Alcobaça e a ordem monástica que acabou por desenvolver o território. É um jogo com potencial muito interessante do ponto de vista temático e daquilo que já está feito até o momento também tem, obviamente, muito potencial, mas ainda está em fase de desenvolvimento, não está ainda na fase final. Por pouco, porquê? Porque eu ia passar na mesa e fiquei a ver, pelo menos tentar perceber o que é que estava a acontecer no jogo e por acaso vou a um lugar e de repente consegui entrar, fazer algumas jogadas só para perceber mais ou menos um bocadinho do jogo e foi interessante por isso, experimentar o jogo que o Pedro está a desenvolver e eu espero que ele tenha muito sucesso e que em breve ele esteja, em breve, quando é breve isto é sempre bastante tempo, porque o desenvolvimento do jogo não é de um dia para o outro, mas que quando possível ele esteja disponível para nós podermos jogar. De notar que o Pedro Silva, para quem não sabe, é o designer do 28, publicado pela Mebo este ano e que ganhou vários prémios nacionais sobre o jogo, que de facto é um jogo interessante. No entanto, consegui também jogar alguns jogos e provavelmente foi a Leiria Con onde eu consegui jogar mais jogos até hoje. Já aconteceu alguns eventos, em algumas Leiria Cons, ter conseguido jogar apenas um jogo. Aqui não, consegui jogar mais coisas e todas elas diferentes e que proporcionaram também experiências relevantes para ficarem na memória e que merecem ser, digo eu, merecem ser aqui identificadas, citadas. Primeiro estive a jogar o Dom Pierre, do Costa e do Rola, e estive a jogar o jogo na sexta-feira à noite, talvez quinta, já não me lembro bem, e foi jogado com o David, da Pitágoras, e com o Luís Severino, e com o João Neves também. Foi uma experiência interessante, muito interessante pelas pessoas com quem joguei. Foi um jogo que nos deu muita luta, porque a economia do jogo é muito apertada, tem muitas restrições. Eu acho que o jogo está muito interessante. Comentei algumas coisas que eu acho que poderiam ter facilitado pelo menos a nossa compreensão do jogo. Não que eu achasse que o jogo estivesse mal desenvolvido ou que estivesse desequilibrado, nada disso. Acho que o jogo está muito bem feito. Embora do ponto de vista visual possa não ser tão fácil entrar no jogo, isso provavelmente poderia ter sido simplificado com outras opções gráficas. Mas isto também é uma primeira análise de uma só jogada, provavelmente estarei errado, provavelmente nem poderia ter sido feito melhor do que foi, mas posso-vos dizer que está ali um jogo com muito interesse e que
para quem gosta de Eurogames mais pesados, um pouco mais pesados, a tender para o lado económico e de eficiência, tem ali um jogo que vai ser sucesso garantido, de certeza. Depois, aproveitando que o Gustavo Farias estava por lá no momento e tinha o Tramways, um jogo do Alban VR, eu aproveitei e fui jogar o Tramways. Joguei também com o Edgar Bernardo, que faz aqui alguns vídeos comigo, e foi também uma experiência muito interessante. Era um jogo que eu estava para jogar há imenso tempo, está na minha ludoteca, mas nunca tinha conseguido. É muito interessante, tem um sistema de leilões muito giro, é uma espécie de deck builder, mas no fundo é um jogo de comboios, de eficiência, distribuição de cargas e formação de redes. Portanto, todas estas coisas combinadas, Tramways, grande jogo, seguramente um que eu vou querer repetir assim que possível, grande jogo. Mas também se nota que é um jogo que tem ali algumas coisas que são fruto de um... É mesmo um jogo de autor, eu nem sei se aquilo não foi editado diretamente pelo Alban VR, um jogo que provavelmente se tivesse tido outra fase de desenvolvimento, ou seja, outra camada de desenvolvimento por cima, teria provavelmente sido simplificado em algumas coisas e alguma iconografia também, se calhar, também simplificada. Mas é normal neste tipo de jogos e se calhar também é isso que lhes dá um pouco de magia também. Depois, o mais estranho de tudo é que houve um jogo que joguei 2 vezes. E isto é de facto um pouco estranho. Se normalmente às vezes consigo jogar só um, este jogar 2 vezes, também só por si demonstra que é um jogo especial. Estamos a falar do Dune, o Dune original, que saiu em 79 e que foi reeditado em 2019 para celebrar os 40 anos da edição. Trata-se de um jogo estranho, um jogo que, se tivesse sido provavelmente proposto a uma editora hoje, não teria sido publicado. Mas por isso mesmo é incrivelmente bom. Não que por ser estranho tenha que ser bom, nada disso. Mas o jogo não é um Eurogame, também não é um Ameritrash. É qualquer coisa estranha, que é uma espécie de um simulador da narrativa. Portanto, entramos muito fortemente na narrativa e criamos experiências que nos fazem despertar emoções muito fortes. E tem tem alguma aleatoriedade, mas tem muitas tomadas de decisões e tem total e radical assimetria, ao ponto de nós quando nos começam a explicar os nossos poderes individuais das várias fações, para quem está habituado a jogar estes Eurogames todos polidos e todos equilibrados, fica quase descrente como é que é possível ter um nível tão radical de assimetria. Exemplos: por exemplo, uma das fações recebe todo o dinheiro dos pagamentos. Isto é completamente estranho, ou seja, um dos jogadores é o banco, literalmente. O outro jogador é o único que sabe as cartas que estão em leilão porque elas estão ocultas e é o único que pode tomar notas das coisas. Outro jogador pode, por exemplo, tentar adivinhar quem é que será o vencedor em cada ronda, e se esse jogador ganhar, ganha então ele, em vez do outro jogador, e pode forçá-lo a fazer coisas, comandar. Ou seja, neste turno tens que fazer isto, ou não podes fazer aquilo. Isto é completamente radical do que toca às experiências que estes tipos de jogos proporcionam. E depois há realmente bombas atómicas no jogo que destroem tudo o que está numa certa zona e existe uma tensão incrível. Os combates, nós usamos uma carta de traidor, ganhamos imediatamente o combate se conseguimos prever que tipo de general é que o outro vai usar. Tem coisas destas que são experiências únicas, e tem a possibilidade de ganhar em aliança, mudando as condições de vitória, o que também não é uma coisa muito comum. Ou seja, nós podemos ganhar em aliança sem termos que trair efetivamente o nosso aliado, como acontece, por exemplo, no Game of Thrones, no Board Game Second Edition. Portanto, a experiência é incrível. E eu joguei o jogo 2 vezes. Joguei primeiro com o Vladimir, a Joana, o Edgar, o Daniel e o André. Tudo pessoal aqui que costuma jogar connosco em Leiria. Fizemos o jogo, não chegámos a acabar, embora quase de certeza que houvesse um vencedor na ronda seguinte, mas considerámos que eles tinham ganho o jogo. Foi acordado entre todos, porque também já estava tarde e o desfecho era mais ou menos inevitável. E foi uma excelente experiência nesse dia, o que me levou depois a jogar novamente no dia seguinte, e aqui já com o pessoal da feira, dos Ludonautas, em que estive a jogar com o Bruno, com o Jorge e com o Nuno. Jogámos já só a 4 agora. Notar que é um jogo que dá para jogar a 6, o que é também excelente.
Tivemos a jogar 4 e foi um jogo mega rápido, e eu joguei com eles que estão habituados a jogar as séries PAX e essas coisas mais de conflito direto e tal. Portanto, foi também uma experiência brutal com eles, mas foi super rápido. O jogo demorou cerca de 1h30, acho eu. Uma coisa super rápida. Portanto, o jogo pode ser muito longo, pode demorar umas 4 horas, mas também pode demorar 1h30. Depende daquilo que os jogadores façam. E foram experiências interessantíssimas. Especialmente porque através do jogo foi possível estar com as pessoas e, por exemplo, com o pessoal da feira, que é alguém que eu só estou nas Leiria Cones, é sempre um bom motivo para combinar jogos. Depois joguei também o Gaia Project, aproveitando para jogar com a Joana, que costuma jogar, não a Joana que jogou o Dune, mas outra Joana, que também joga connosco aqui nos Board Gamers de Leiria. Estávamos ali na dúvida, o que é que vamos jogar, e ela disse, eu gostava de aprender Gaia Project. Então vá, vamos a isso. Gaia Project. Depois também se juntou a nós a Mónica e o Rui, que estão a viver no norte de Portugal, mas a Mónica é aqui da zona de Leiria e eles às vezes visitam-nos nos nossos encontros. Portanto, foi também a oportunidade e fomos jogar a Gaia Project já tardíssimo, eu estava todo arrebentado. Felizmente, já não me lembrava de algumas pequenos pormenores nas regras, mas felizmente estava lá a Karina também aqui dos Board Gamers de Leiria, que teve quase sempre responsável pela coordenação da sala Leiria Kids, e deu-nos ali uma ajuda e o jogo foi jogado e foi também uma experiência muito interessante. Não ganhei, até tive alguma dificuldade em chegar ali ao segundo, mas eu não jogo propriamente para ganhar, é mais pela experiência, como já disse várias vezes. Foi uma excelente experiência, eu gosto sempre do Gaia Project, mas principalmente porque reparei que as outras 3 pessoas com quem estavam a jogar comigo também gostaram. Foi um jogo que eles nunca tinham jogado e só por isso foi muito interessante, porque foi um modo de poder partilhar um jogo com mais pessoas e acho que só por isso também valeu muito a pena. Por fim, no último dia, no domingo, consegui jogar mais um jogo, e aqui um jogo totalmente diferente. Foi o King of Tokyo, que eu acho que é um jogo muito interessante para quando se quer uma coisa rápida e que gera situações divertidíssimas, quase uma espécie de party game, mas com algumas decisões e mais algumas interações. Estavam lá a Patrícia e a Rita, que vieram também com os seus respectivos companheiros, que nos vieram visitar a Leiria Con este ano. A Rita e a Patrícia são da Universidade de Aveiro, investigadoras e professoras também, que se têm dedicado aos jogos, e especialmente com a Patrícia tenho feito alguns projetos no que toca, por exemplo, a jogos híbridos e afins, e elas vieram visitar-nos, elas e eles, os 4, vieram visitar-nos à Leiria Con, estiveram no sábado à noite, no sábado e no domingo, mas passaram também a noite aqui na zona, e consegui jogar com eles no sábado e tivemos a jogar um King of Tokyo. Foi muito interessante, e felizmente estava lá o André Cristiano, que nos ajudou com alguns detalhes nas regras que eu já não me lembrava também, portanto evitou-me estar a ler o livro de regras. E foi uma experiência também muito divertida, com aquelas mudanças radicais de estado que o jogo permite, com alguma estratégia, com algumas coisas surpreendentes. E sempre aquele fascínio dos dados. Lançar dados é uma coisa fascinante e podemos constatar que, de facto, os dados são fascinantes e não devemos tirar os dados dos jogos, não os devemos substituir por apps digitais. Podemos substituir outras coisas, mas não os dados, porque os dados são realmente uma coisa única. E foi tão interessante, eles vinham um bocado na expectativa de ver o que é que era, e acabaram por levar imensos jogos, e depois acabaram por levar o King of Tokyo também, a Black Edition, que acho que é uma edição muito, muito gira e que vale a pena também. Portanto, penso que mais um caso de sucesso em que tivemos a socializar, a gerar interações interessantíssimas à mesa, e que depois de facto devem ter gostado ao ponto de terem ido comprar o jogo. Acho que é sinal de sucesso. Portanto, aí também foi muito interessante, foi mais uma oportunidade através do jogo para estar com as pessoas com um pouco mais de atenção, porque ali as solicitações são sempre muitas, e portanto conseguindo reservar um bocadinho de tempo a jogar com as pessoas é a melhor forma de estar efetivamente com elas durante algum tempo. E pronto, é este mais ou menos o resumo dos jogos que eu gostei de jogar. Como se pode ver, há o interesse nos jogos por si próprio, mas o interesse nas socializações que o jogo proporciona. Por isso acho que é a melhor maneira também de partilhar estas coisas, falando nas duas dimensões ao mesmo tempo e falando dos casos práticos e concretos. Por isso, obrigado por estarem a assistir. Espero que tenha também sido útil nesta perspectiva. Adeus!